Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Abrir a Bíblia, você lê todo dia. Como é importante lermos a Palavra de Deus todos os dias. Como é importante nos alimentarmos dessa Palavra. Como é importante permitir que ela nos lave, nos limpe e nos ensine. E nessa série de programas sobre os tempos do fim, nós estamos estudando sobre os sinais da vinda de Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre os últimos dias. A Bíblia fala sobre isto? A Bíblia usa esta expressão, os últimos dias? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, é muito importante lermos a Palavra de Deus, porque ela tem a história da humanidade toda, desde o seu começo, no primeiro livro, no livro de Gênesis, ou o livro dos começos. Ali em Gênesis, nós vemos como tudo começou, como Deus criou todas as coisas que existem e os nossos olhos podem ver, como Deus criou o homem, a mulher, o primeiro casal, a primeira família, como Deus criou as nações, as culturas, as línguas, os idiomas, como Deus fez tudo. Infelizmente, também no livro de Gênesis vemos como surgiu o pecado. Mas Deus trouxe a solução e a promessa com relação ao pecado. Quando Ele disse que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Seria ferido no seu calcanhar, mas teria vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado. E em toda a Bíblia vamos vendo o passado, o presente e o futuro. O último livro é o livro de Apocalipse, e essa palavra grega Apocalipse significa revelação. É a revelação de Jesus, é a revelação das coisas, dos últimos acontecimentos. A Bíblia é completa e ela nos mostra como que Deus em sua palavra é absoluto, como que o cronograma de Deus tem se cumprido de maneira tão fiel e tão precisa em todos os seus detalhes. Vamos então ver o que a palavra de Deus nos diz sobre os últimos dias. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 e o 9. Vamos lá? Diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que palavra maravilhosa! Aqui está dizendo que algo que nós não devemos esquecer. Por que que Pedro diz isto? Por que que Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Exatamente no contexto dos últimos dias, quando as pessoas estarão dizendo: Jesus não vem coisa nenhuma, a gente está ouvindo falar isso desde que a gente nasceu, desde que a gente existe, nossos pais, nossos avós, os nossos antepassados já falavam isso sobre a volta de Jesus. E até hoje Ele não voltou. Sim, Pedro disse isto na sua segunda carta, mostrando que as pessoas não estariam crendo, estariam desfazendo desta palavra profética. Então ele diz: Deus não retarda a sua promessa, mas Deus é longânimo. O que significa isso? Significa que Deus está dando um tempo para você se arrepender, um tempo para você endireitar a sua vida, um tempo para você se converter de verdade e entregar a sua vida ao Senhor. Deus é longânimo, Ele é paciente,
Ele é bondoso, Ele não quer que ninguém pereça. Há pessoas que dizem, Deus manda as pessoas para o inferno, Deus tem mandado pessoas para o inferno, Deus é injusto, porque uma pessoa que nasceu no budismo, no hinduísmo, no islamismo, nasceu no satanismo, nasceu num lar desestruturado e às vezes nunca ouviu falar de Jesus, ele vai mandar para o inferno as pessoas? Não. Deus não manda ninguém para o inferno. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Por causa da escolha do pecado, todos nós, eu e você e todas as pessoas do mundo inteiro, estávamos condenados. É como se todos estivéssemos presos numa grande gaiola, numa grande prisão e o fogo ali eterno aguardando. E então Jesus veio. Com o seu sangue, com a sua morte na cruz, Jesus abriu a porta dessa prisão. Ele livrou a toda a humanidade, todos. O pior assassino, o fascínora mais terrível, a pessoa mais, podemos dizer, mais perversa do mundo, tem a mesma chance de vida eterna. Se ouvir a palavra e entender que o Senhor abriu a porta, então ele vai sair. É isso, Jesus está nos tirando da condenação. Jesus está nos sacando para fora, nos tirando para fora dessa terrível prisão. Não é como muitos dizem que ele está jogando as pessoas no inferno. Não. Todos já estão condenados por causa dos seus pecados, mas a porta está aberta. E para sair desta prisão é só dizer: Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor deu a Tua vida por mim. Eu creio que o Teu sangue me purifica de todo pecado. Eu creio em Ti. Então, você vai experimentar a liberdade, vai sair, vai segurar na mão do Senhor e Ele puxa você para fora dessa prisão. Então, quando as pessoas estavam dizendo, não, isso não é verdade, falando que Jesus vai voltar, há muito tempo eles dizem isto. E Pedro disse, Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Se a gente tomar 1000 anos como um dia, então nós vamos ver que desde a primeira vinda de Jesus já se passaram 2000 anos, ou 2 dias. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Em Hebreus capítulo 1, o verso 1 e 2, nós lemos assim. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha, preste atenção. Havendo Deus outrora falado, Deus falou através de Moisés, Deus falou através de Abraão, através dos profetas, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver isso. Deus falando através de Daniel, através de José, de Elias, de Jeremias, do próprio Davi, Deus falando através de Natã, Deus falando por Moisés, por Josué, Deus falando ao seu povo através dos profetas. Mas nos últimos dias, que últimos dias são estes? Quando foi escrita a Bíblia. Quando o autor de Hebreus escreveu esta carta, ele diz, nos últimos dias, estes dias que nós estamos vivendo, Deus tem nos falado pelo Filho, por Jesus. Você entendeu? Isto significa que desde que Jesus veio ao mundo, começou então esse período chamado os últimos dias. Os últimos dias da humanidade. Os primeiros dias foram lá no Jardim do Éden. Os primeiros dias no Gênesis, os primeiros dias quando Deus formou a nação de Israel, chamando Abraão de Ur dos Caldeus, os primeiros dias.
nós vamos ver na história do povo de Israel como que esses dias vão passando, na história do povo, na história dos profetas. E aqui nos diz que nos últimos dias Ele tem nos falado pelo Filho. Então, os últimos dias na Bíblia, esta expressão nos fala desses 2000 anos, deste tempo desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, até a sua volta a este mundo. Porque Jesus está vindo de 2 vezes ou em 2 momentos. Por quê? Os judeus rejeitaram Jesus porque disseram que ele não pode ser o Messias porque ele morreu. Mas eles se esqueceram que ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu a diversas pessoas, falou com eles, conversou com eles, comeu com eles e com eles subiu o Monte das Oliveiras. E lá do Monte das Oliveiras, Jesus ascendeu aos céus. Ele foi subindo, 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 até que uma nuvem o encobriu dos olhos dos seus discípulos. Ele ascendeu aos céus e se assentou à direita da majestade, à direita do Pai, de onde intercede por nós. Sim, Jesus, o Messias, o Filho de Deus prometido, morreu para pagar pela nossa culpa. Morreu na cruz para levar sobre si a nossa condenação. Era preciso que a justiça fosse exercida nele, por nós, em nosso favor. E você? Como está a sua vida? Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Salvador? Você crê que Ele deu a sua vida na cruz, no meu lugar e em seu lugar? Você já está salvo? Você já entregou sua vida ao Senhor? É fácil saber. Se você está salvo, você sabe. Você tem certeza. Há um selo, há um testemunho dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Se você não tem, é porque ainda não foi salvo. Mas você pode ser salvo agora. Você pode receber o Espírito de Deus agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Ore dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu me entrego em Tuas mãos para viver em Ti e para Ti todos os dias da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda impureza, de todo pecado e me dê uma vida nova. Eu quero ser Teu e viver só para Ti todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a alegria da Tua salvação e a certeza de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. É isso aí. Quando nós oramos, nossos pecados são apagados e o nosso nome é escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro no próximo programa. Não se esqueça de conhecer o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, aqui na Rede Super.